RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. A Síndrome de Adonias. Olá, meu ouvinte, votos de boa disposição. Hoje eu trago como tema de conversa Síndrome de Adonias. Eu creio que muitos de nós sabemos o que é uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos e caracterizam uma condição, podendo ter diversas causas ou origens, o que a diferencia de uma doença, que geralmente tem uma causa única e conhecida. As síndromes podem ser identificadas por uma combinação de características físicas, funcionais ou até mesmo por alterações ainda não compreendidas. Agora que já recordamos todos o que é uma síndrome, vamos então agora descobrir alguma coisa sobre Adonias. Para tal, quero convidá-lo a ler comigo o texto bíblico achado em 1º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10. Está escrito assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? Além disso, ele era muito formoso de parecer e era mais moço do que Absalão. E teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas Zadok, o sacerdote, e Benaías, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaias, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Aqui está o registro daquilo que decidi chamar de Síndrome de Adonias. Adonias foi um dos filhos de Davi, com uma de suas esposas chamada Agite. Não há muitas informações sobre sua mãe. O que sabemos é que ele terá sido um dos filhos de Davi que ele teve enquanto ainda estava em Hebrom. Quando Davi se achava velho e avançado em dias, Adonias, à semelhança do seu irmão Absalão, tentou tomar de assalto o trono de Davi, seu pai. Ele concluiu em seus próprios pensamentos que ele deveria herdar o reino, mas mesmo sem a confirmação de seu pai. O texto lido diz que ele se exaltou e disse: Eu reinarei. Depois de ter dito isso, ele preparou as condições para parecer que já era o rei legítimo. Isso funcionou sempre assim. Um ilegítimo, um ilegal e o desaprovado, tudo tenta fazer para parecer legítimo e aprovado. Adonias desejou um trono pelo qual ele não havia sido chamado para sentar. Ele queria a glória do trono, mas não tinha a vocação do trono. Ele era filho de Davi também. Era filho por ligação de sangue, mas não era ele que devia sentar no trono que em breve seria deixado pelo seu pai. Ele já era príncipe, mas não fora chamado para ser rei. Outra característica daquilo que estamos chamando de Síndrome de Adonias é que pessoas com esta síndrome facilmente conseguem aliados. O versículo 7 diz que ele se entendia com Joabe e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Pessoas ambiciosas geralmente atraem outros ambiciosos para a manifestação dos seus intentos. Adonias conseguiu minar o coração de um sacerdote, a fim de conspirar contra o rei Davi e contra o seu trono. Estes dois homens, de certeza, que se juntaram a Adonias não por raiva contra Salomão, mas contra Davi. As reservas contra o pai os levaram a desejar a derrota do filho. Adonias estava cheio de vontade de assumir um lugar. O trono era o seu maior desejo, não importasse os custos que poderiam vir junto. Ele estava pronto a matar quem fosse possível. Ele preparou ovelhas, bois e animais cevados num ambiente de festa. Ele convidou muitos de seus amigos, mas deixou de fora o profeta Natã, Benaías e também Salomão, seu irmão, não foram convidados.
Adonias preferiu não convidar aqueles que ele considerava como sendo os do contra. Todos aqueles que ele sabia que iriam questionar a legitimidade de suas ações foram colocados de parte. A síndrome de Adonias é sempre seletiva. Ele deixa de fora quem não concorda ou quem aparenta ser uma ameaça. Ele sabia que se convidasse o profeta Natã, ele o teria confrontado com suas profecias, assim como ele confrontara Davi, seu pai, quando ele deitou-se com a esposa de Urias. A doença de Adonias, ou a síndrome de Adonias, ainda anda pairando um pouco por toda parte. Essa síndrome é caracterizada por ambição e desejo de herança. Adonias entendeu que, por ser filho mais velho de Davi, que estava vivo até aquela altura, ele percebeu que nada mais iria alterar esta expectativa. Adonias fez as contas e disse: nestas condições atuais, caso o rei Davi, meu pai, morra, eu serei o sucessor direto. Mas, como aos olhos dele parecia que a morte de Davi demorava, então ele decidiu autoproclamar-se rei, antes mesmo de ter sido indicado pelo rei. Para a surpresa dele, Salomão é indicado em seu lugar. Salomão foi proclamado rei num ambiente legítimo e com pessoas com legitimidade. Em 1º livro dos Reis, capítulo 1, versículos 32 a 34, ali Davi dá ordens expressas para que Salomão fosse colocado em sua mula real, levado para Gion, e Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, deveriam ungir Salomão como rei de todo Israel. Não demorou para que Adonias ficasse sabendo que o rei legítimo havia sido já ungido. Agora, aquilo que havia começado em tom de alegria acabou sendo transformado em lágrimas jorradas no altar. A Bíblia diz que Adonias, ao tomar conhecimento de que Salomão agora era rei legítimo, levantou-se e foi pegar nas pontas do altar. Meu irmão arrogante, cuidado com a síndrome de Adonias. Se continuares alimentando isso, acabarás segurando nas pontas do altar. Naquele tempo, quando alguém percebesse que o erro que cometeu era digno de morte, então ele corria para o interior do templo para achar proteção e segurava nas pontas do altar em sinal de não ter mais outra solução. As pontas do altar irão sobrar para muitas pessoas que andam manifestando os mesmos sintomas de Adonias. Ai daqueles que desejam um trono do qual não são legítimos. Não ficará sem sofrimento aquele que acha que a antiguidade é razão suficiente para merecer confiança na organização. Não, meu amigo. Você pode ser antigo, mas isso não te faz um irmão. Sempre que pensarmos que somos dignos de certo lugar, isso já pode ser a prova de que não merecemos aquele lugar. Uma vez um irmão veio ter comigo na igreja e disse: pastor, eu também quero ser escalado para pregar num domingo. Eu só tenho pregado durante a semana, mas agora quero pregar num domingo quando a igreja está cheia. Este irmão estava mostrando que já estava sofrendo da síndrome de Adonias. Afinal, ele entendia que todos os outros pregadores estavam em falta e que só ele iria trazer a verdadeira palavra da igreja, a verdadeira palavra para a igreja. Por isso, amigo ouvinte, deveríamos aprender com Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se aniquilou, tomou a forma de servo, a ponto de conhecer a morte e a morte de cruz. Você está em risco de morte espiritual e até física quando a ambição por um lugar, o desejo por uma nomeação e a ansiosa vontade de ser chefe te sobe a cabeça, a ponto de venderes sua alma ao diabo em troca de privilégios passageiros. Não cobice nada que não seja seu e não deseje lugares pelos quais o tempo, a história e as circunstâncias divinas nunca te chamaram para lá, a não ser que você anda sofrendo da síndrome de Adonias. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais.
RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.